Graças a Deus, mais uma quinta-feira, nós juntos em torno da Palavra de Deus, e a Palavra de Deus que nos abençoa. Eu costumo dizer que esse livro que nós temos em mãos se chama Bíblia. Dentro desse livro existem as Escrituras Sagradas e a palavra é a revelação. Quando Deus revela para você, revelar o verbo é tirar o véu. Quando Deus desvenda aquilo que porque é um livro complicado, é um livro muito complexo também. Aí quando Deus revela, então a gente vê com clareza, principalmente a questão da divindade do Senhor Jesus, a revelação do Senhor Jesus no Antigo Testamento e a conclusão, a clareza no Novo Testamento. E quando Deus desvenda, tira o véu, então nós podemos enxergar Jesus em toda a palavra de Deus. A Bíblia é cristocêntrica, ou seja, toda a Bíblia nós contemplamos o Senhor Jesus, desde que haja uma revelação do Espírito Santo para nós vermos isto, enxergarmos isto. Caso contrário, é apenas um livro comum e que as pessoas não entendem. Muitos antigamente diziam, se a gente lesse a Bíblia, a gente ficava doido. Então a Bíblia não era para se ler, mas isso era um capricho da igreja estatal para que você não conhecesse a verdade. Mas graças a Deus, hoje nós temos a Bíblia em mãos, em tudo quanto é lugar, podemos ler, estudar, meditar. Estamos fazendo isso com o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro que é cântico e ao mesmo tempo um livro de oração. Porque o judeu, ele cantava orando e orava cantando. E é o livro dos Salmos que nós vamos meditar. Também nós estamos aprendendo que o livro dos Salmos não é um livro só de coisas boas, só de promessas, coisas. Não, é cheio de lágrimas, cheio de decepções, cheio de coisas tristes e que nós vamos ver agora. A ira de Deus também está muito estancado, muito explanado no livro dos Salmos, quando se fala sobre a ira de Deus, sobre o povo de Israel, sobre os ímpios. Tudo isso aí está no livro dos Salmos. Algumas músicas, alguns hinos tradicionais mexem muito comigo, fala muito ao meu coração, mexe muito. Tu és fiel é um deles. Meu filho mandou para mim essa semana, a igreja, no culto de oração, a igreja que ele está pastoreando, mandou uma música, o hino, Tu és fiel, a igreja cantando, em inglês, é claro, mas muito emocionante. E eu quero cantar hoje um outro hino que é muito emocionante. Principalmente, a melodia é muito linda, o acompanhamento, a orquestra é muito linda, mas principalmente a letra, que fala sobre a graça. Eu gosto muito de pensar, gosto muito de falar sobre a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Eu não tenho Jesus porque eu mereço, eu sou salvo porque Jesus me amou sem nenhum merecimento, e ele veio e ele é a expressão máxima da graça, do amor de Deus para com a humanidade. Quero cantar essa música. Se você conhece a música, cante comigo. A graça de Deus revelada é o hino de Paulo Leivas Macalão. Estava falando nele essa semana. Paulo Leivas Macalão foi o fundador da igreja Assembleia de Deus de Madureira, e a maioria dos hinos da harpa cristã, ele colocou a letra. Vamos lá. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta graça de Deus, Jesus.
A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, 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 a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, oh, graça, a mim basta a graça de Deus que é Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, aleluia, também limpa teu coração. Graça, oh maravilhosa graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, oh graça, a graça eu achei em Jesus. A graça eu achei em Jesus. Que música, que letra. Pega a sua Bíblia aí, vamos meditar. Vamos receber essa revelação do Senhor para a nossa vida no livro dos Salmos. Vamos orar. Está com a Bíblia aí, seja ela no celular, seja ela impressa. É a palavra de Deus. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que nos ilumine, que nos guie, que nos oriente, para que nós sejamos abençoados com a palavra do Senhor. Deus, obrigado. Mais uma quinta-feira, nós reunidos em torno da Tua Palavra, pessoas no Brasil, pessoas aqui na América, pessoas em muitos lugares, Portugal e outros mais, onde nós estamos estudando, estamos escafunchando a Tua Palavra. Muito obrigado, porque sem o Espírito Santo isso não seria possível. Obrigado pelo Espírito Santo, que está comigo aqui, está com cada pessoa que está me assistindo agora. Que a Tua graça esteja realmente revelando a Tua palavra a nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Estamos na metade do livro dos Salmos, capítulo 76. O capítulo 76 diz o salmista, e nós estamos vendo aqui que é da família de Asaf. Nome bonito, né? Asaf. Versículo 2. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Deus escolheu. Lembra que eu já disse que templo não é ideia de Deus. O templo é ideia de Davi. Davi disse: eu quero construir
uma habitação para o Senhor. E Deus disse para Davi: eu nunca vou morar dentro, eu não vou caber dentro de um templo. Mas Davi insistiu: mas eu quero mostrar para as outras nações que o Senhor merece o lugar mais bonito possível aqui na terra. E Deus então, ele falou: Davi, já que você é meu amigo e você quer exaltar o meu nome, faça o templo, construa, não você, mas seu filho, e eu vou entrar nesse templo, vou colocar o meu nome aí. E não deu outro. Deus realmente habitou no templo de Salomão, mas a ideia não era dele, a ideia era de Davi. Um dia estavam os discípulos com Jesus lá perto do templo, e eles olharam e disseram: Jesus, olha a estrutura desse templo, como é bonito. E Deus disse: não fique empolgado não, que esse templo vai ruir, esse templo vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. E não deu outro. 40 anos o templo foi destruído, e hoje só existe o Muro das Lamentações, que é o alicerce do templo. Versículo 7: somente tu és temível, aleluia por isso. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Ninguém. Deus ira também. A ira de Deus é uma ira diferente da nossa, porque é sem maldade, mas é uma ira com justiça. Quando Deus está irado, Deus manda dilúvio para destruir a terra, Deus abre a terra e engole pessoas. Então Deus fez isso e vai fazer no final dos tempos. Isso vai acontecer novamente. O mundo vai estar sob a ira de Deus. Versículo 11: façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Nós podemos fazer votos ao Senhor, de sermos fiéis, de irmos para a igreja, de contribuir. Votos que nós podemos fazer enquanto estamos em vida. Que todas as nações vizinhas tragam presentes. Quando se fala isso aqui, é claro que está se falando escatologicamente falando, quando as nações vão até Jerusalém levar presentes e adorar o Senhor. Isso vai acontecer, está no milênio. Salmo 77, olha só o versículo 2, 77. Quando estou angustiado, busco o Senhor. Então, mesmo buscando a Deus, às vezes nós ficamos angustiados, angústia na alma, angústia no coração. E o salmista não é diferente, Asaf está falando isso. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Isso mostra que muitas vezes, mesmo nós sendo fiéis ao Senhor, servindo a Deus, sendo crentes, nós passamos por momentos de angústia, momento de sem consolo, solitário, e nós precisamos correr para Deus ainda. Mas acontece comigo e acontece com você. Versículo 4: não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Tão inquieto estou que não consigo falar, expressar. Asaf está dizendo justamente aquilo que acontece conosco, nós, os fiéis do Senhor, justos do Senhor. Olha o versículo 7 do capítulo 77, 7. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? O salmista está se achando a ser rejeitado por Deus. E está dizendo: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Se achando abandonado. O versículo 8: desapareceu para sempre o seu amor? Está se achando que Deus esqueceu dos fiéis de Israel? E está dizendo: desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Onde estão as promessas do Senhor? O salmista está angustiado, inconsolável. Versículo 9: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Olha que salmo. Será que Deus se esqueceu da sua misericórdia? Em sua ira refreou sua compaixão? A ira de Deus agora tomou conta de Deus? Ele não tem mais compaixão? É música e ao mesmo tempo oração. Versículo 10:
Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Olha, querido, por isso estou dizendo que nós temos que estudar o livro do Salmo nessa perspectiva, olhando que o que acontece com os salmistas, Asaf, Davi, Moisés e outros mais, é que eram homens como eu e você, e viveram num mundo como o nosso que estamos vivendo hoje, mesmo sendo povo de Deus. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Deus agora não está agindo em meu favor, Deus não está fazendo ao meu favor. É isso que o salmista está dizendo aqui, é isso que Asaf está dizendo. Versículo 14, tu és o Deus que realiza milagres. Mas o salmista sabe, mesmo em angústia, mesmo em dor, mesmo achando que Deus o abandonou e nem age mais, eles sabem, como nós sabemos, tu és o Deus que realiza milagres. Realizou no passado, realiza hoje e vai realizar sempre. Mostras o teu poder entre os povos. O Senhor é o Deus dos milagres e o Senhor mostra o seu poder entre os povos. Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino. Agora Deus falando para o povo de Israel e para nós também. Salmo de Asaf, família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Meus queridos, isso aqui é uma exortação clara. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus está dizendo e diz na sua palavra. Uma das coisas bonitas que tem lá no livro de Romanos, Paulo dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé, quando você ouve a palavra de Deus, é ouvir a palavra. Não é discurso, não é oratória. Quando você ouve, há muita gente que lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Estou dizendo isso sempre. Muita gente que lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia, a palavra de Deus. E agora Deus está dizendo, incline os seus ouvidos para ouvir o que eu tenho a dizer. E quando o seu ouvido está aguçado para ouvir a palavra de Deus, você sabe muito bem, depois que a fé entra no seu coração, depois que Deus começa a revelar para você a palavra, sabe o que acontece? Você sabe o que é palavra e o que não é palavra. Há muita diferença. E ainda o Senhor diz aqui no Salmo 78, versículo 2, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, lindo, lindo, de geração a geração, aquilo que os nossos pais nos contaram, os milagres do Senhor, a palavra de Deus, diz assim, não os esconderemos de nossos filhos. Aquilo que eu aprendi de meu pai, eu tenho que passar para os meus filhos, tenho que passar para a minha família. Não esconderemos de nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores, os louváveis feitos do Senhor. Nós temos que anunciar, pregar, falar do Senhor para a nova geração, os filhos desde pequeno ouvindo a palavra do Senhor, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Versículo 5, ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse a seus filhos. Isso aqui é ordem de Deus, exortação de Deus. Aprenda para você poder ensinar. Versículo 6, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, os nossos netos, nossos bisnetos, tem que ter uma corrente. As Olimpíadas acabou agora, está a Paralimpíada que está acontecendo agora lá no Japão, e uma das coisas mais bonitas que eu acho é aquele revezamento, corrido revezamento, quando você passa o bastão para trás. Mais ou menos é isso que Deus está pedindo aqui no Salmo 78. Está correndo com a palavra de Deus em mãos? Passe agora para o seu filho vai passar para os filhos deles, para os netos, bisnetos, e assim as gerações vão conhecendo o Senhor.
de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus. Só pode confiar em Deus quem aprende quem é Deus. E só se aprende quem é Deus se você ensinar os seus filhos. Não esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. O Salmo 78 está com muito. Eles não serão como os seus antepassados. Há muita gente da nossa família, os antepassados, que não souberam nada de Deus, nada de Bíblia. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus e gente de espírito infiel. Quem sabe na sua família também é assim, na minha família também é assim. Gente que não teve contato com Deus, foram infiéis, desobedientes, desleal, rebeldes com Deus. Mas não é isso que nós queremos para a nossa geração futura. Não é isso que nós queremos para os nossos filhos e netos. Nós queremos que sejam homens e mulheres do Senhor e que passe para os seus filhos a palavra de Deus. Ainda no Salmo 78, versículo 13, o Senhor faz milagres, né? Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Eu fico imaginando sempre isso. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho e Deus fez com que a água ficasse como um muro. Eu fico imaginando as crianças olhando os peixes naquela parede de água e passando a seco no Mar Vermelho. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Tremendo. De noite uma nuvem de fogo, de dia uma nuvem para cobrir. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Deus é Deus para tirar água até de pedra. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. 17. Mas contra eles continuaram a pecar. Deus fazendo milagre, Deus mostrando o seu amor, a sua misericórdia, e está dizendo aqui: e o povo continuava a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Estavam escolhendo comida no deserto, revoltados contra Deus. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Duvidando. Para Deus todas as coisas são possíveis. Não há impossibilidade para o nosso Deus. Mas a nossa incredulidade às vezes nos leva a duvidar do poder de Deus. 20. Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Salmo é tremendo, hein? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó. Na sua ira levantou-se contra Israel. Quando se peca, Deus é bondoso, é misericordioso, mas ele é justo também. 22. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, dilúvio. Fez chover maná, agora bênção, para que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus, o maná que caía dos céus para que o povo comesse no deserto. 25. Os homens comeram o pão dos anjos. O salmista está romantizando, dizendo que o maná que caía era pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Mesmo assim, continuavam a pecar. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento do sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bando de aves como areia da praia. As codornizes vieram. Deus mandava e vinham as codornizes, eles se matavam, comiam, mas estavam reclamando, estavam descrendo em Deus, poder de Deus, mesmo Deus realizando milagres. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor de suas tendas. As aves vinham e caíam dentro das tendas
dentro da comunidade de Israel. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciar o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, glutonaria, porque comia, mas estava reclamando, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Aí Deus está mandando, Deus está abençoando, estão reclamando, estão pecando, estão sendo rebeldes. Deus também tem limite, e a ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel. A despeito disso, tudo continuaram pecando. Olha o texto 32. A despeito disso, dos milagres, das codornizes, do maná, a despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. 34. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Aí Deus pesava a mão, o povo voltava para Deus, e com fervor se voltavam de novo para ele. Lembraram-se de que Deus era a sua rocha, até que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Lindo demais, mas tem ira de Deus, tem morte. Versículo 36. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, nem foram fiéis à sua aliança. Contudo, aleluia, contudo ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Esse é o nosso Deus. Nós é que falhamos. Tudo que está errado na nossa vida, nós é que escolhemos. Se nós dependêssemos somente de Deus, ou fizesse a sua vontade, tudo correria muito bem para mim e para você. Versículo 41. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritando o Santo de Israel. Hoje acontece demais. Versículo 51. Matou todos os primogênitos, agora falando lá do Egito, a libertação do povo de Israel do Egito. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. É verdade tudo isso. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. Os seus inimigos afundaram-se no mar. Deus é pastor, Deus cuida. Nós aqui falhamos, nós aqui somos rebeldes. Ainda no capítulo 78, versículo 63. O fogo consumiu os seus jovens. As suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já nem podiam chorar. Calamidade. Versículo 65. Então o Senhor despertou como que de um sono. Parece, né? Nós estamos vivendo um momento assim, de tanta blasfêmia, tanto pecado, promiscuidade, sabe, na mídia, na televisão, tanta miséria. Parece que o Senhor está dormindo, mas Ele desperta. Como um guerreiro despertado do domínio do vinho. 67. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá. Aleluia. Escolheu a tribo de Judá, Jesus. E o monte Sião, o qual amou. Versículo 70. Escolheu o seu servo Davi. Deus tinha um carinho tão grande com Davi. E o tirou do aprisco das ovelhas e o fez rei, melhor rei de Israel. Capítulo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém à ruína, dizendo sobre as guerras, as calamidades que aconteceram em Israel, em Jerusalém. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Foi uma calamidade. Quando Jesus disse que Jerusalém seria destruída, que o templo ia cair, isso aconteceu, sabe, no ano 70, com o general Tito tomando Jerusalém, botando fogo na cidade. Olha o versículo 5. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo.
Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Isso aqui tanto tem a ver com o milênio, como tem a ver também com a grande tribulação, escatologia. Versículo 10. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Se Deus não age, o povo diz: que Deus é esse que não age, que não vê? E às vezes o povo de Deus passa por aflições, perseguições. Parece que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Versículo 11. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros pela força do teu braço. Preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais os nossos vizinhos as afrontas que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. Aleluia. De geração em gerações cantaremos os teus louvores. É o que nós estamos fazendo. O último, Salmo 80. Escuta-nos, pastor de Israel. Tu que conduzes José como um rebanho. Tu que tens o teu trono sobre os querubins. Manifesta o teu esplendor. Há esperança. A escatologia mostra o anticristo, o falso profeta, dominando o mundo, a desgraça no mundo. Mas Deus chega no momento certo. Israel vai clamar por Jesus e Jesus vai atender Israel. Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Essa é a ira de Deus sobre os ímpios, que vai chegar a escatologia. E por último, capítulo 80, versículo 17. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem, que para ti fizeste crescer. Aqui é profecia também messiânica, falando do Senhor Jesus, que a mão direita estava sobre ele, o filho do homem, que para ti fizeste crescer, e nasceu da Virgem Maria, e cresceu, e aos 33 anos foi crucificado numa cruz, mas ressuscitou, está vivo, intercedendo por nós. Versículo 18. Então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos, e invocaremos o teu nome. Vivifica-nos, ó Deus. Paulo gosta muito desse termo. Paulo diz que nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Espírito Santo do Senhor nos vivificou, ou seja, nos fez viver de uma maneira diferente. Vivifica-nos, Senhor, e nós invocaremos o teu nome. 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, aleluia, para que jamais percamos a salvação, para que sejamos salvos, ou seja, resplandeça o teu rosto sobre nós. A oração, a bênção arônica, em Números 24, fala justamente sobre isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte o seu rosto sobre ti e te dê paz. Estou terminando os nossos cultos com a oração, com a bênção arônica de Arão e a bênção paulina do apóstolo Paulo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Promessa de Deus, no Salmo 80, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Promessa linda, né? O livro dos Salmos é isto: choro, lágrimas, sofrimento, decepção, mas também promessas de Deus para nos erguer e resplandecer o seu rosto sobre nós. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por tua palavra nesta noite. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, que nós tenhamos oportunidade de estudarmos cada vez mais a tua palavra e entendê-la também. Que assim seja na vida de cada ouvinte, cada família representada. Em nome de Jesus, o nosso Deus, nós oramos, assim seja. Amém. Vamos orar pela Sandra com Covid. A Úrsula está pedindo oração. Vamos orar pelos lares que estão em luto, estão sofrendo a dor da morte, a angústia da morte.
Vamos continuar orando pela Beatriz, da Libele e Samuel. Vamos orar pela família da Eleni. Vamos orar pela família Larraio, Geisa, câncer e muitos que estão contaminados com a Covid. Vamos pedir a misericórdia de Deus sobre estas vidas. A coisa vai melhorando, a pandemia vai passar, mas ainda há muita dor, há muita desgraça ainda no mundo através dessa pandemia. Vamos orar? Deus, nós temos aqui esses nomes que temos anotado para nós não esquecermos dessas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão contaminados com a Covid-19. Que o Senhor possa consolar os corações, os lares, as famílias que estão passando por esse momento de luto. Ó Deus, somente o Senhor pode fazer isso. Amenizar, consolar. Que a tua graça esteja sobre estas pessoas, sobre esses lares. Que o Senhor esteja nos abençoando também. Abençoa os nossos trabalhos no final de semana, sábado e domingo. Que os nossos cultos sejam realmente a manifestação da tua presença. É o que nós queremos, mesmo pregando a tua palavra. Mas nós queremos é que o Senhor esteja presente no nosso meio. Que assim seja, em nome de Jesus, o nosso Deus. Nós oramos agradecidos. Assim seja. Amém. Muito bem, queridos. Sábado aqui e domingo lá em Fairview, nós vamos pregar a palavra de Deus. Possivelmente eu vou começar a falar uma série de sermões sobre o livro do apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tá bom? Fique ligado, fique atento. Que Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço. Fique ligado.